Quero começar por saudar a todos e fazer votos de festas felizes e que 2019 seja um ano de prosperidades, que seja um ano de alegria, de felicidades para todos. Cumprimentos especiais a todo o mundo da Tiver. O balanço de 2018 não será para mim um balanço de números, ou essencialmente de números, como é geralmente hábito. Eu queria, sobretudo, trazer algumas reflexões sobre pontos que me parecem essenciais da nossa vida em Cabo Verde, enquanto país também do Concerto das Nações, dizer como é que nos sentimos, como é que vivemos esse período desse ano e como é que estamos encarando 2019. Temos que sublinhar que Cabo Verde, que os cabo-verdianos têm na sua cultura uma grande componente de esperança. E geralmente o que nós partimos é das promessas que temos à nossa frente para saber se alcançamos os objetivos preconizados ou não. Por exemplo, sempre que se fala de balanços, falamos da economia, falamos do crescimento económico e, efetivamente, se temos um crescimento que está abaixo do prometido, podemos dizer que ainda é um crescimento razoável ou aceitável. O que se deve sublinhar é que, como somos um povo de muita esperança, às vezes temos promessas que são também muito exageradas e que podem não ser concretizadas. O que é, entretanto, importante é podermos sempre tirar as lições e poder fazer as correções adequadas. Tenho por mim que, entretanto, 2018 foi um ano normal. Um ano em que, dentro do quadro da nossa moldura, de que temos, dos nossos parâmetros, é óbvio que temos que aceitar que o ano 2018 não tem nada de excepcionado. Há aspectos, entretanto, que continuam marcando esse ano, por serem bem específicos desse período, em particular ter sido um ano de seca, mas isso também faz parte da nossa realidade como povo saheliano. Sabemos que isso acontece. O mal reside no facto de sermos quase sempre surpreendidos com esse tipo de situação, coisa que já devíamos ter ultrapassado há muito tempo e ter uma outra forma de planear o nosso desenvolvimento, de encarar os nossos problemas e as nossas dificuldades. De todo modo, vamos sobrevivendo e penso que é possível, então, fazer votos que 2019 possa ser um ano com maior capacidade de previsão e não nos atermos pura e simplesmente aos factos, aos acontecimentos do momento, ou das circunstâncias, do contexto. É verdade que 2018 é, sobretudo, um ano em que tivemos algumas políticas que, de certo modo, quase que abalaram Cabo Verde. Serão políticas ou questões? Podemos assistir continuamos a assistir à grande preocupação dos cabo-verdianos, de nós todos, quanto à segurança, como questão principal que tem a ver com a nossa existência, com a nossa sobrevivência, e não estamos apaziguados, não estamos tranquilos ainda com o grau de violência que vai acontecendo no país, de forma às vezes localizada, mas com impactos muito fortes.
E, além do mais, nós pensamos que essa questão tem a ver com a nossa atitude como cidadãos. Podermos partilhar do processo ou do projeto de segurança de todos. Creio que ainda não alcançamos esse patamar capaz de fazer de todo o cidadão um agente de segurança que permita acantonar todas as ações de violência e que, portanto, interferem com a nossa vida comum, normal, e que nos tira a alegria ou a felicidade. Mas não é só a questão de segurança que está em causa neste 2018. Também tivemos a questão dos transportes. Os transportes não estão agilizando a economia cabo-verdiana, não pôde fazer esse papel de multiplicador da economia, da dinâmica económica, porque a economia faz-se do movimento também das pessoas, dos bens, da circulação de todo o tipo. Os transportes conduziram a sérios debates dentro do país e sabemos que é verdade que esses debates polarizam a sociedade cabo-verdiana e muitas das vezes ficamos apenas por aquilo que é política pública ou do Estado, esquecendo que existe uma sociedade que é muito mais do que política. A nossa grande tendência é continuar a encarar a política como tudo, como o maior de tudo. Não, a política é apenas uma questão de Estado, de decisão do Estado e que se assenta na sua legitimidade. Existe mais para além da política. Estou a falar de políticas económicas e políticas de desenvolvimento e o que é muitas vezes também confundido com a simples política, o que não é verdade, porque a política, enquanto política económica, tem as suas regras, tem a sua ciência e é nesse sentido que devemos encará-la. Também podemos assistir a toda esta vontade de regionalização de Cabo Verde. A regionalização tem os seus partidários, mas aqui emito a minha opinião muito pessoal, que a vida mostrou-me que provavelmente a regionalização não é a solução para o desenvolvimento de Cabo Verde. Eu acredito muito mais numa capacidade de descentralização que leve a nossa capacidade de desenvolvimento ao poder local e constituir apenas dois níveis de poder em Cabo Verde, ao nível local e central. Cabo Verde não tem recursos, não tem meios e temos algumas dificuldades de natureza institucional para multiplicar estruturas de poder e de governação no país, mesmo que fique pelos níveis exclusivamente administrativos. Digo isto com toda a vontade, porque sou sim partidário de que os nossos municípios, os concelhos deste país, possam participar na definição do processo de desenvolvimento, possam organizar a sua economia, possam saber o que têm que contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde e têm que saber de como é que partilham também o bolo de Cabo Verde. A regionalização, posso até dizer que hoje está deixando de estar na moda noutras latitudes, porque sabe-se que essa divisão e a transferência de poderes, de competências, não se tem processado da melhor maneira, da melhor forma. Mas, para além da regionalização, que continua na ordem do dia e vai continuar em 2019, também temos que referir à questão do SAF. Essa é uma questão também que criou muita polémica. É uma questão que tem a ver, naturalmente, com a segurança de Cabo Verde, mas o que esteve em causa talvez não seja o acordo em si, mas a forma como encaramos o papel do Estado de Cabo Verde e como nos despojamos ou não da nossa dignidade frente a terceiro Estado. Cabo Verde é um país pequeno, sim. Cabo Verde está cá neste Atlântico.
E nós temos a consciência hoje que o Atlântico é de uma importância fundamental para o desenvolvimento mundial e que todos estão interessados nos movimentos ou naquilo que possa se passar nessa região do mundo. Cabo Verde não é um simples espião no jogo que se possa desenvolver nessa região. Até podemos admitir sermos espião, mas queremos ser rainha, sim, no tabuleiro do jogo, e podemos ser rainha. Há grandes possibilidades e grandes oportunidades para Cabo Verde se afirmar nessa região como uma grande plataforma para várias questões, segurança, economia, política, tucur, ligados ao nosso continente africano, e podermos fazer parte de um triângulo muito forte no Atlântico, em que seremos uma parte forte de diálogo e de partilha de soluções e de recursos que possam existir nesse espaço do mundo. Seja o debate que se gerou e que criou alguma tensão, tem a ver, sobretudo, com esta maneira de estar de Estado. Nós teremos que ter sempre alguma posição altiva, digna, de pequeno Estado, mas não de um Estado fracassado. Nós não somos um Estado fracassado que precisa de coberturas de todo o tipo. Nós somos um Estado que conseguiu alcançar patamares de desenvolvimento, de respeito e de dignidade que não podem ser agora atirados ao tapete. Dito isto, é bom sublinhar que está na ordem do dia um conjunto de problemas da natureza institucional. Quando eu digo problemas, que são questões que devemos continuar a pensar e a resolver. Quero referir-me às questões da natureza institucional e aqui o que eu quero sublinhar é o facto de, ainda em Cabo Verde, não termos tido um debate muito forte sobre as questões das instituições. Vamos dar um exemplo. O facto de se ter aprovado um novo regimento da Assembleia Nacional, que foi muito debatido e propalado, mas eu atribuo uma importância relativa a esse regimento, para o funcionamento da Assembleia, para fiscalizações que se tem que se fazer ao governo, muito bem. Mas o que é que nós precisamos neste país é de ter verdadeiros centros de poder com funções claras, cada um no seu lugar, mas uma Assembleia em particular que seja a representação, onde está a representação do poder do povo, mas não um poder espartilhado, um poder estruturado, sim, mas não de um poder espartilhado. E com isso poder ter uma ideia nova, inovadora, que está na ordem do dia na política, de um novo pensar sobre o poder, para sentir que aqueles que recebem um mandato parlamentar são poder, né? E, nesse sentido, o poder deve se exercer na plena e não estar a reboque de nenhum outro tipo de poder. Eu estou a pensar muito particularmente, seja do exclusivo da influência dos partidos políticos, ou então simplesmente na quase dependência das ações do governo. Não é? Aí é um campo muito claro, onde Cabo Verde poderá contribuir para pensar a democracia, pensar as instituições, portanto, da República, e saber que o poder parlamentar é tão digno, tão elevado, tão importante como os outros poderes da área executiva, em particular. No dia em que conseguirmos ter um Parlamento verdadeiramente forte, capaz de fazer alinhar bem os programas de desenvolvimento, controlá-los, sancioná-los, segui-los e mostrar-se como uma instituição da mais elevada responsabilidade política da nação, então teremos a oportunidade de dar um contributo especial
ao pensamento universal sobre o que é o exercício do poder à luz de conceitos modernos e à luz, portanto, de organizações do poder político inovadores. Dito isto, importa sublinhar ainda outros aspectos da natureza institucional. Por exemplo, Cabo Verde pode participar de uma forma muito ativa na Agenda 2030, que é uma agenda que, inclusive, tem um ponto relativo às instituições, a paz, justiça e reforço das instituições. E essas instituições podem ser trabalhadas e reapresentadas à sociedade para responder aos grandes desafios que temos. Estou a pensar, em particular, no relançamento do pensamento sobre o planeamento para o desenvolvimento, uma coisa que vem sendo um pouco esquecida. Estou a pensar em instituições de poder local também, que possam ter capacidades de estudo e de seguimento das atividades de desenvolvimento e poder saber quais são as instituições que têm maior importância e interesse para o país. Instituir, criar padrão efetivo de procedimento que não fique pura e simplesmente de dependência deste ou daquele governo e que a toda hora pode sofrer mudanças com impactos às vezes incalculáveis no processo de gestão do desenvolvimento. Creio que esses pontos são fundamentais para caracterizarmos o que foi Cabo Verde neste 2018, mas há um ponto de maior importância, que é sempre esta nossa ideia de bem-estar. Quando terminamos o ano, fazemos votos de um ano novo, melhor, e que possamos ter uma sociedade de bem-estar para todos. Em Cabo Verde vamos trabalhando muito para conseguirmos níveis de desenvolvimento, de crescimento, etc. E, ao trabalhar esta ideia de bem-estar, temos algumas insuficiências. Muitas das vezes trabalhamos em dois dos seus fatores que são efetivamente determinantes, em termos de condições e em termos de meios de vida, mas só da combinação das condições e dos meios com um adequado nível de vida poderemos almejar a um verdadeiro bem-estar. Se vamos tendo algumas realizações, até boas, a nível de educação, da saúde, do nosso simples ambiente, das infraestruturas, etc., quando chegamos ao nível de vida, ainda muito mal sabemos distribuir os recursos. Vejamos, podemos prometer muitas coisas, mas se vamos de uma ideia de 13º mês a 2% de crescimento nos salários, isso me parece praticamente também pouco. E não podemos garantir um elevado nível de vida e um bem-estar às pessoas se num sistema de distribuição, de redistribuição, formos insuficientes. Espero que possamos combinar melhor no futuro essas componentes e proporcionar um verdadeiro bem-estar ao povo cabo-verdiano. Ou seja, trabalhando conceptualmente, mas sabendo que é da sinergia desses fatores que podemos alcançar resultados bem fortes e sérios em matéria de desenvolvimento, de bem-estar para todos. Nós não podemos esquecer da nossa pertença ao mundo e, dito isto, eu quero sublinhar um ponto muito especial deste 2018 para mim. Às vezes também só falamos de coisas que parecem menos conseguidas, mas vamos falar de um ponto específico que caracterizou este nosso 2018 ao nível planetário. Eu estou falando do desporto, estou falando do Mundial de Futebol, Mundial onde Cabo Verde queria ter chegado e não conseguiu chegar ainda. Mas estou a falar de um grande evento que proporcionou um grande convívio a nível planetário e que mostrou-se à altura daquilo que são os anseios, tanto da humanidade,
e, em específico, foi algo que decorreu sem incidentes em matéria de segurança, porque tínhamos grandes receios sobre o evento desta dimensão e no contexto em que decorria, tendo em conta as grandes ameaças que imperam e que poderiam surgir no contexto do Mundial na Rússia em particular. Bom, também tivemos grandes expectativas quanto ao encontro do presidente norte-americano com o presidente norte-coreano. Acho que isto criou algum alívio a nível planetário e estamos à espera de melhores resultados para saber que vamos conseguir um mundo de paz, desnuclearizado, portanto, e que possamos contar com um desenvolvimento naquela parcela do território, portanto, coreano e, portanto, na região do mundo, que possamos ter as famílias reunidas. Nós somos sensíveis a estas questões, porque também nós somos gente que somos um povo que tem uma grande diáspora e temos a nossa gente por outras partes do mundo, mas reunimos com eles quando quisermos. Na Coreia não é assim. Por isso a apreensão que tínhamos relativamente a este encontro era de saber se poderia resultar em fator de paz ou se poderia degenerar em novos confrontos que pudessem instabilizar o mundo, não até de forma direta, mas até de forma indireta com outras potências envolvidas na região e na matéria. 2018 tem muitos outros acontecimentos que são vastos, que nos preocupam. Eu estou a pensar no Brexit, mas não vou entrar por esta dimensão. Vai ter impactos ao nível da economia mundial, particularmente europeia, e nós somos um povo de imigrantes. Tudo o que acontece por este mundo fora devemos estar sempre muito atentos. Mas tivemos as famosas eleições do Brasil e aqui falo do Brasil e dessas suas eleições, não vou ajuizar dos resultados, mas o que é importante sublinhar é que este Brasil faz parte da CPLP e nós tivemos a oportunidade de assistir à Conferência do Sal e assumirmos agora, Cabo Verde, a presidência desta comunidade. Espero que daqui para a frente estejamos todos com o nosso presidente, Cabo Verde, que preside, portanto, a conferência agora, para levarmos a outros cumos a bandeira da CPLP. Nós precisamos fazer da CPLP, efetivamente, um espaço de mobilidade, mas um espaço de desenvolvimento para todos e podemos ter a pretensão de pensar alto com uma comunidade desse tipo, de saber do nosso papel e do nosso lugar no mundo, que não seja apenas um somatório de alguns países que falam português e pura e simplesmente haver um pouco de charme entre nós. Trata-se de desenvolver e assumir as vocações da natureza geopolítica ou geoestratégica que a humanidade pode ter, independentemente da importância maior deste momento, que é a mobilidade no seio da comunidade. Creio que vamos ter que fazer esse esforço, e esse esforço pressupõe estarmos todos a pensar o que pode significar viver numa comunidade de tal dimensão, de tais características, e saber como que nos posicionamos. Não vamos nos posicionar aí também como pequenos ou como peões, mas antes gente que pensa efetivamente o desenvolvimento planetário. Quando falamos desses eventos, dessas situações de natureza específica que dizem respeito à comunidade internacional, não devemos esquecer também momentos específicos que passam às vezes em um determinado território. Quero-me referir a tudo o que se vem passando hoje, por exemplo, em França. A luta que existe dentro deste país para salvaguardar grandes valores,
que o povo francês faz praticamente, vamos dizer, em nome de todos, na luta contra o terrorismo, numa luta para a afirmação de grandes valores de igualdade, de fraternidade, de solidariedade. Parece estar ali um bocadinho que está forjando algo para o futuro. E parece ser uma espécie de, vamos dizer, salvaguarda de um património material da humanidade consubstanciada nesses valores. Por isso, chegamos com atenção o que se passa nessas latitudes, poderão servir de inspiração para todos em várias outras partes do mundo. Também foi em França que se comemorou os 100 anos do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. É bom que se tenha isso em conta, porque devemos ter sempre a história presente. E eu segui isso com alguma atenção, depoimentos, mensagens que foram ali passadas, porque eu também poderia fazer um depoimento sobre a Primeira Guerra Mundial. Não vivia nesse tempo, evidentemente. Mas eu vou dizer que também sou vítima desta Primeira Guerra Mundial. Em concreto, o meu avô morreu durante esta Primeira Guerra Mundial. Não porque fosse militar ou estava na frente de luta, mas porque era um homem do mar e, ao transportar um barco de Cabo Verde, saindo de Mindelo em direção a Portugal, foi bombardeado por submarinos alemães. E é uma história concreta. Portanto, não vou entrar nos pormenores, mas apenas para dizer que nós somos do mundo. Cabo Verde é do mundo. Em qualquer lugar também poderemos ser ameaçados por situações catastróficas, violência, guerra, etc. E este é um exemplo. Ou seja, não podemos estar desconectados do mundo, um país que tem uma diáspora tão presente em vários continentes do planeta. E, ao seguir essas comemorações, também quis lembrar que é de maior importância que estejamos todos mobilizados na luta contra a guerra ou todo o tipo de violência que possa aparecer em qualquer latitude. O nosso continente aqui, a África, não está livre dessas ameaças. Estejamos conscientes disso. E é por isso que devemos ter uma atitude e uma presença muito séria e muito consciente do que é a nossa realidade ou o nosso contexto. O plano internacional é tão vasto que não podemos entrar em muitos detalhes. E eu queria voltar de novo um pouco ao nosso Cabo Verde. E nesse nosso Cabo Verde, nós não vivemos apenas dos números, das questões do desenvolvimento. O balanço do ano e as perspectivas, portanto, do futuro, tem que ser numa base também, e sobretudo numa base qualitativa. Eu quero partir de um ponto que me perturba um pouco. Em específico, o facto de Cabo Verde ser um país de muito discurso. Começamos com discurso em janeiro e terminamos com um discurso em dezembro. Está na hora de podermos fazer mais, discursar menos e, sobretudo, pensar mais. Diminuir o discurso não diminui o pensar. Vamos deixar aparecer o pensar. E é a partir do pensar que significa estudar mais, estudar muito mais. E fazer com que o cabo-verdiano se atenha a essas suas grandes faculdades de pensar, da razão, do seu intelecto e se valorizar. Ou seja, acreditar na sua inteligência para fazer coisas boas. Porque se mantemos esse modelo de discurso que nunca mais acaba, discurso longo, discurso repetitivo, discurso com grande tendência de ser discurso, vamos dizer, de certo modo, com pouca mensagem para a alma, para o espírito das pessoas. Mas temos que pensar num tipo de discurso que implica também todo o tipo de debate que fazemos no país, para chegarmos a um nível muito mais elevado de formatar um novo pensar dentro do nosso país, de acantonar a ignorância,
de podermos, com efeito, levar todos, desde muito tenra idade, poderem dar o seu contributo no pensar o desenvolvimento do nosso país. E esse pensar não é um pensar ou um estudar que está dentro das faculdades, das universidades. É algo que deve perpassar a sociedade, as instituições todas da República e podermos, com efeito, tirar o maior proveito da inteligência dos cabo-verdianos. Nesse sentido, a nossa inteligência terá que estar muito mais atenta à ciência. Em todas as nossas mensagens, parece que a ciência é um parente pobre. Esquecemos da ciência. Esquecemos, portanto, que a ciência faz mover o mundo. Nós temos que poder acreditar, como dizia um cientista cabo-verdiano, que um dia todos, por exemplo, podem dar o seu nome a uma alga dos mares de Cabo Verde. Tanta investigação que está à nossa frente. Não é? E se pudermos acreditar na ciência, então também vamos esperar que o mundo nos traga boas novidades em matéria de ciência e de tecnologia, naturalmente, já que temos tantas descobertas que passam despercebidas ao nível do nosso país, e tenho a certeza que o mundo nos surpreenderá daqui para a frente com novas informações e novas descobertas, e podermos sentir parte desta humanidade e podermos, portanto, partilhar, beneficiar de todo o aparelho que está constituído a nível planetário. Tenho por mim, para finalizar, que este 2019 poderá ser um ano de alerta, de mudança, porque se nós somos verdadeiros subscritores da Agenda 2030, vamos ter que poder dizer com maior clareza onde estaremos em 2030. Por exemplo, não vamos continuar a encarar o desenvolvimento como simples questão do dia a dia, do ano a ano. Vamos introduzir o pensar a prazo, a médio, a longo prazo, como uma questão essencial e podermos assim ter um desenvolvimento de facto sustentável, com bem-estar para todos. Votos de um feliz ano mais uma vez a todos, esperando que nos próximos balanços de 2019 possamos crescer em matéria de fazer o balanço, para sairmos do simples aspecto de uso dos números que às vezes não explicitam os conteúdos e podermos chegar a um entendimento qualitativo sobre a sociedade que queremos alcançar. Obrigado a todos.